capítulo 5, verso de número 17. João 5:17. Antes de mais nada, parabéns a todos os pais que estão aqui conosco nessa manhã. Parabéns a todos os pais que participam conosco através da transmissão online. Através dessa transmissão nós temos alcançado pessoas. Entre as pessoas está conosco lá no Japão, membro da nossa igreja, o Valdemir Moreira, que também é pai. Parabéns, Valdemir, e através do Valdemir, todos os demais se sintam abraçados em nome de Jesus. João 5, verso 17. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de pensarmos com a Bíblia aberta. O Espírito do Senhor tem nos ajudado até aqui e eu tenho a certeza que vai nos ajudar ainda mais através da reflexão dessa manhã. Que o Senhor nos abençoe para a glória do teu santo nome. Fala com cada irmão, com cada irmã, fala com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama ao filho, lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Graças a Deus por isso. Bom, é um texto que eu particularmente gosto muito da palavra de Deus. A primeira vez que eu me deparei com esse texto foi quando ainda fazia o discipulado, em 1999. Já fazia leitura de fragmentos da Bíblia, lia partes da Bíblia, mas esse texto ele saltou da Bíblia aos meus olhos em 99, quando eu estava sentado, na ocasião, com o pastor Marcelo de Oliveira, e estudávamos a Bíblia juntos, e esse texto, dentro de uma lição, ele me trouxe um entendimento a respeito de como é o comportamento, naquele momento, na pessoa de Jesus, ainda em carne, porque o sangue dele haveria de ser derramado na cruz para cobrir o pecado da humanidade, para que a humanidade pudesse ser salva por causa de Jesus. Então, ali naquela ocasião, eu vim a entender algumas questões olhando para esse texto. E eu acho oportuna a reflexão, eu pedia para Deus a palavra para conversar na manhã de hoje, nos 3 cultos, e Deus me deu e me fez lembrar essa palavra. Ontem eu tive uma experiência que eu não tinha até então, que eu nunca havia passado até então. Ontem à tarde fomos ao cemitério da saudade. Eu, o André, que pelo jeito foi arrebatado e só nós ficamos. O André, o Luizinho, meu irmão, e o Sérgio. Fomos até o túmulo do meu pai. Costumeiramente meu pai estaria aqui. Caí nos pedaços, como ele mesmo falava, pronto para ser levado para a glória, do jeito que ele sempre falava, mas costumeiramente ele estaria aqui. Hoje ele não está fisicamente, mas a memória dele está. O ensinamento, o aprendizado que ele deixou está. Eu trago isso no meu coração. E é interessante que, enquanto ou durante o momento que nós estivemos ali, naquele local, enquanto meus irmãos jogavam uma água no sepulcro,
dava uma limpada. Eu não fui tomado e eu não fui acometido de nenhum tipo de pressão, tristeza, angústia. Não. Desde o momento em que eu tomei a decisão, incentivado pela minha mãe de estar junto dos meus irmãos, até o momento que eu voltei para casa e estou falando com você do fato. Não havia e não há nenhum tipo de dor no sentido de arrependimento ou remorso. O sentimento que pairava dentro do meu coração, e até hoje está assim desde o dia 18 de abril, quando foi o falecimento do meu pai, é o sentimento de missão cumprida. Eu tenho esse entendimento e essa convicção. Na Bíblia está escrito, Eclesiastes capítulo de número 3, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo. E aí vem uma lista de coisas, de atos que pessoas podem fazer. Houve um tempo em que meu pai me ensinava, houve um tempo que meu pai me corrigia, houve um tempo ainda na quinta-feira, na reunião de homens, que tinha um bom grupo de homens, junto com o Daniel, fazendo a reflexão ali, ainda que eu não consegui ficar sentado junto com eles participando, mas eu estava com um olho no gato e o outro olho no peixe. Então eu pude ouvir ali, em um dado momento, alguns deles dizendo: o meu pai só olhava, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Se meu pai falasse uma vez, já estava bom demais, não precisava falar duas vezes. Eu fiquei ouvindo, eu não entrei na conversa, mas eu estava atento ao que estava acontecendo ali. E eu me recordo, já contei mais de uma vez aqui, uma certa ocasião eu acompanhei um rapaz que no meu entendimento era um amigo, acompanhei esse rapaz até um estabelecimento no centro da cidade. O avô desse rapaz sabia que ele tinha algumas práticas que não eram práticas saudáveis. Ele costumava mexer naquilo que não era dele. E o avô dele falou para o meu pai, falou: seu filho fica andando com o meu neto. Eu acho interessante. Hoje pensar assim, lá atrás eu não entendi muito, mas eu recebi a orientação. Seu filho fica andando com o meu neto, seu filho vai ter problema. O meu neto mexe nas coisas que não é dele. É triste um avô fazer um relato dessa forma, mas um avô, como costuma o Luiz Felipe dizer, um avô realista, um avô que sabe o que está falando. E então, quando eu entrei em casa, meu pai, ele me disse assim: eu não quero que você vá em lugar algum mais com esse rapaz. O avô dele já falou que ele não é coisa boa, então eu não quero que você vá mais com ele em lugar nenhum. Bastou, Sidney. Eu me lembro como se fosse ontem. Foi uma vez que meu pai falou. Eu não abri a boca para retrucar, eu não abri a boca para questionar, eu não abri a boca para nada. Eu recebi aquela orientação e eu posso dizer, eu fui abençoado através daquela orientação. A minha infância foi uma boa infância, a minha adolescência, fase de jovem e posteriormente de adulto foi marcada por instruções que meu pai me dava. Então, houve o tempo do meu pai me corrigir, me mostrar, me falar o jeito que devia, que não devia de se fazer. Houve o tempo em que meu pai veio passar experiências da vida dele. Quem esteve próximo a ele sabe bem como ele gostava de contar. Eu sempre falo para a Márcia, quando nós vamos para Iracemápolis ou para Rio Claro, quando nós estamos na rodovia sentido Iracemápolis, sentido Rio Claro, sempre que nós passávamos juntos ali, meu pai dizia: eu cortei a pé de lá não sei da onde, fui não sei aonde. Ele sempre ia contando as experiências de vida dele, Daniel. E ele falava dos feitos, né, que ele havia vivido. E eu sempre gostei de ouvir, e muitos deles eu ouvi, acho que umas 30 vezes. Acho que a repetição que eu aprendi a ser repetitivo foi
foi algo passado pelo meu pai. Na Rua do Rosário, quantas vezes, vindo do São Dimas para cá, meu pai do meu lado no carro, passava na frente de uma casa, ele falava, aqui morava não sei, ele falava o nome do Valentão. O Valentão brigou com não sei quem, que estava com o facão na mão, mas o Valentão enfrentou. Então ele contava, João, as experiências dele. Por que você está falando disso, pastor? Porque o meu pai não é diferente de você, eu tenho certeza, e não é diferente do seu pai. Eu tenho a convicção que o que meu pai fazia e fez por mim, você faz ou o seu pai faz por você. Passar a experiência da vida. Houve o tempo em que já não era mais de tanto riso, que meu pai ele era como o Luiz Felipe costuma falar, da zoeira. Ele era todo bravão, todo sisudo no semblante, mas ele gostava da zoeira. E houve o tempo que já não era mais de tanta zoeira, mas ainda dávamos risada. E foi o tempo de ajudar a cuidar dele, ajudar a tomar o banho, ajudar a colocar a fralda, ajudar a fazer tudo praticamente, até mesmo se alimentar. Nós fizemos, eu fiz, meus irmãos fizeram. E por conta de tudo isso e mais tanta coisa, eu trago no coração hoje, lógico que faz falta a presença dele aqui, mas muito mais vivo no meu coração está a memória dele, o que ele me ensinou, o que ele me passou, muito mais vivo. Quando eu fui para o cemitério ontem, eu fui e voltei, no coração latejava esta palavra: gratidão. Gratidão. E é por conta disso que eu fiz a leitura desse texto com você, de João capítulo 5, verso de número 17, que diz: o meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Jesus falando, o meu pai ele é um trabalhador. O meu pai ele é um trabalhador. E eu procuro fazer assim como meu pai, trabalhar. Toda vez que eu olho para o meu pai, eu vejo meu pai trabalhando. Eu me espelho, eu me figuro no meu pai. Eu procuro fazer aquilo que meu pai sempre fez, no tocante aos cuidados. Aí eu faço a aplicação para a nossa realidade de hoje, em comemoração aos Dias dos Pais. Eu vejo meu pai trabalhando e se esforçando pela família. Eu vejo meu pai trabalhando e se esforçando pelo casamento dele com a minha mãe. Eu vejo meu pai trabalhando e se esforçando pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Eu vejo meu pai trabalhando e se esforçando para que as contas elas estejam todas pagas, todas em dia. Eu vejo meu pai trabalhando e se esforçando para que nós estejamos dentro da nossa casa em paz, estejamos tranquilos uns com os outros. Eu vejo meu pai trabalhando e se esforçando para me ver sorrindo. Aí, meu irmão, minha irmã, a aplicação da palavra é válida para todos nós. Nós somos uma escola, pessoas aprendem conosco. Pessoas olham para nós e veem em nós o exemplo. O versículo de número 17 vai chamar atenção para uma boa palavra, chamada exemplo. Que tipo de exemplo eu tenho sido para o meu filho? Que tipo de exemplo eu tenho sido para a minha filha? Que tipo de exemplo eu tenho sido dentro da minha casa? Qual é o tipo de exemplo? Posso dizer, sou uma pessoa exemplar. Posso dizer, sou uma pessoa que procura ensinar, conforme a Bíblia ensina para a criança o caminho que ela deve andar. Quando ela cresce, ela não se desvia. Pastor, mas eu já não tenho mais filho pequeno em casa. Lá na minha casa já são todos grandes, todos já cresceram. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que se não formos como as crianças, não vamos herdar o reino.
Então, o tempo de ensinar a andar no caminho não é só quando tem 4, 5, 6, 7 anos. Ensinar a andar no caminho, e a Bíblia diz, o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai chegar até o Pai se não for através de mim. O tempo de nós ensinarmos a andar no caminho é hoje. Hoje é o tempo de nós passarmos um bom exemplo. Hoje é o tempo de nós dizermos para o filho, para a filha, para a esposa, de nós dizermos, a palavra não se aplica apenas aos homens, é uma palavra de Deus para a nossa vida na manhã de hoje. Esse é o tempo de nós dizermos, seja meu imitador, como eu estou procurando ser um imitador de Cristo. Verso de número 18 vai contar a respeito da religiosidade. Religião, irmão, é uma dificuldade que nós temos que tomar cuidado com ela. Ó. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus, e nós sabemos que Jesus veio através da Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e a Bíblia nos ensina que há entre nós e Deus um só mediador, não há 2, não há 3 e não há 4, o nome do mediador é Jesus Cristo, o homem. Porque precisava de derramamento de sangue para cobrir a humanidade com o sangue e assim os pecados da humanidade serem perdoados. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Eu que estou aqui conversando com você, sou falho. Os músicos que tocavam até então são falhos. Os diáconos que estão ajudando na diaconia desse culto são falhos. As professoras que estão lá com seu filho, com a sua filha, neto ou neta, elas são falhas também. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos nós, aí a Bíblia nos ensina, Deus, o Pai, prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo, o Filho, homem, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não havíamos feito e não fizemos nada de bom para merecermos, porque a Bíblia ensina para nós que a salvação, ela é mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos, todos nós somos salvos pela graça. O que é a graça de Deus sobre a nossa vida? A graça de Deus é nós merecermos sermos condenados por causa do pecado. Mas nós fomos absolvidos do pecado, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Então, graça é nós não recebermos o que merecíamos receber e e recebermos aquilo que não merecíamos. Não merecíamos sermos salvos, mas pela graça nós somos salvos. Merecíamos sermos condenados, mas pela graça nós fomos absolvidos. Diga amém. Diga graças a Deus. Jesus, ele está aqui ensinando. A religião, ela é um problema. Porque muitas vezes tudo que a pessoa tem é a religião. E ela se apega à religião. Eu cresci dentro de um lar religioso. Minha família é religiosa. Minha mãe sempre ensinou, dizendo, precisa ter uma religião. Com 25 anos de idade, eu aprendi e entendi que quem salva não é a religião. A pessoa pode ser a mais religiosa que for, mas religiosidade não credencia ninguém para ir para o céu. O que credencia a pessoa para ir para o céu é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Eu fui entender isso aí aos 25 anos de idade. Aqui, os judeus, eles estão querendo matar Jesus, porque Jesus havia feito algo no sábado, religiosidade. Eles estão querendo matar Jesus. A religião, ela por vezes, ela acaba afastando, interferindo, dificultando a aproximação da pessoa até Jesus.
Fala para a pessoa que está pertinho de você, diga assim, ó, a religião pode ser um perigo. Irmão, essa é uma verdade que nós muitas vezes não gostamos de ouvir, porque nós crescemos dentro de um âmbito religioso, até que nós vamos entender o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso de número 19, ele segue dizendo, Jesus lhes deu, o evangelista João diz, Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também o faz. Você vê aqui no verso de número 19, eu vejo uma outra palavra importante para nós pensarmos. No verso 17, nós pensamos na palavra exemplo. No verso de número 19, nós pensamos na palavra dependência. Seu filho, sua filha é dependente de você, pai, mãe. Você é muito mais importante para o filho, para a filha, do que você pensa. E é sabido de todos nós vivemos num período onde a tecnologia mudou muita coisa. E eu não estou aqui criticando a tecnologia, pelo contrário, a tecnologia ajuda em muitos casos. Mas, às vezes, a tecnologia, ela distancia um pouco o pai, a mãe, do filho, da filha. Por quê? Porque o Luiz Felipe hoje ele pega, muitas vezes ele pede o telefone para ele fazer uma pesquisa no Google. Então ele pega lá, ele aperta lá o microfoninho e ele fala o que ele quer, ver. Agora ele está na época dos dinossauros dele, está na época dos brinquedos dele da Marvel. Então ele pesquisa e ele quer mandar mensagem. Quero mandar mensagem para o meu tio, para a minha tia, para pedir esse brinquedo, para pedir aquele. Filho, esse brinquedo é caro, para pedir não pode. Mas eu vou dar o celular da Vânia para ele mandar uma mensagem. Ele deu um brinquedo de 200. Vou falar e caminha para a Vânia e fala: tia, mas a realidade na minha casa é a realidade na casa da maioria dos que estão aqui. Essa criançada de hoje, eles mexem com um monstro, entre aspas, chamado telefone celular, que para muitos ainda é um obstáculo, para muitos ainda é uma dificuldade, para muitos ainda ligar ou desligar o telefone celular é difícil. Aí vem o filho, vem a filha, vem o avô, vem a avó, e ele quer que o avô saiba, quer que a avó saiba, ele quer que o pai saiba, ele quer que a mãe saiba, e às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó não domina a tecnologia como ele já domina, a criança já domina, e acaba ficando ali aquela barreira. E por conta disso, às vezes, e aqui vai um alerta pastoral, às vezes nós não nos esforçamos o suficiente para aprendermos a ajudá-los. E se nós não ajudarmos as nossas crianças, alguém vai ajudar. Alguém vai ajudar. Então aqui fica um alerta pastoral. Pai, mãe, aprenda a decifrar os enigmas que seu filho coloca diante de você. Agora há pouco, antes de começar o culto, o Isaac, que costumeiramente pede canções, né? Ele vem, ele pede: pastor, canta essa, canta aquela. Hoje ele pediu uma música, ele só falava o ouro. E eu não consegui decifrar qual música era. Depois a mãe conseguiu entender. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Falei: bom, eu sou cantor de uma música só, né? Eu sei só cantar a mesma música. O dia que a Gleiciane está de plantão aí, fica mais fácil, porque a Gleiciane ela consegue cantar outras músicas. Eu sei cantar uma, né? Mas às vezes é assim. Nós precisamos entender qual é o enigma que o filho, a filha, o neto ou a neta, ele está trazendo para nós. O verso de número 19 vai mostrar isso daí, ó. O filho verdadeiramente por si não pode fazer nada. Eles precisam de nós. E aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã,
para todos nós, a reflexão é para todos nós. Nós não podemos abrir mão de ajudarmos os nossos filhos. Não podemos abrir mão. Não podemos empurrar o nosso filho, a nossa filha, para a pessoa mais próxima. Pelo menos antes nós temos que tentar entendê-los. Aí quando eu falo de filho, filha, vai pensar que é a criança, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Irmão, filho, a minha mãe nos chama, ela chama todos nós pelo mesmo nome até hoje. Para todos, são 10 vivos hoje na casa da minha mãe. Todos ela chama de nenê. Porque para sua mãe, para o seu pai, você ainda é um nenê. Você ainda é uma criança. Eles veem você como uma criança. E eu tenho certeza que você vê seu filho e sua filha como uma criança. Então não é apenas a idade. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Nós precisamos entender. E eu estou numa sala de reunião com um grupo de homens e mulheres adultos. Nós precisamos entender os adolescentes e precisamos entender, inclusive, os jovens. Não quero eu, principalmente, não faço isso em outros dias de reflexão, não vou fazer isso num dia festivo como esse. Mas nós precisamos saber que muitas vezes a cor do cabelo, o tipo da roupa, o tipo dos adereços que a pessoa, o jovem, o adolescente, ele coloca no corpo, ele está gritando. Ele está querendo passar uma informação. Às vezes a cor do cabelo está querendo trazer uma informação de algo que está acontecendo dentro dele. A roupa que ele usa, que ela usa, muitas vezes ele está tentando dizer: pai, mãe, está acontecendo isso, aquilo outro dentro de mim. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Então, o verso de número 19, ele nos chama a atenção para a dependência dos nossos filhos por nós. Eles precisam de você, pai. Eles precisam de você, mãe. Do jeito que você é. É do jeito que você é. Não pense que você tem que dar uma repaginada para atender a necessidade do seu filho ou da sua filha. Às vezes é verdade que por causa da modernidade, eles ficam meio constrangidos, porque o pai e a mãe, e eu posso falar porque eu sou tradicional, eu procuro estar nos moldes antigos. Eu fico estranho se eu tentar acompanhar a moda, eu posso falar por mim. Mas independente de questão, não se preocupe com roupa, não se preocupe com o seu jeito de falar, não se preocupe com o seu jeito de se comportar. Seja você, do jeito que você é. O seu filho, a sua filha precisa de você. Jesus, ele está dizendo, o filho por si só não pode fazer nada. Ele faz aquilo que ele vê o pai fazer. O que ele vê o pai fazer, ele faz. Então, tudo aquilo que você ensinar, por isso procure ensinar da melhor forma possível. E aí, para nós finalizarmos a reflexão, pois o pai ama o filho e mostra tudo aquilo que ele faz. O pai ama o filho e mostra ao filho tudo que ele faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. O pai ama o filho. Por isso mostra para o filho tudo o que faz. Ou seja, entre o pai e o filho há uma reciprocidade, há uma intimidade. Não pode haver barreiras, não pode haver impedimentos, impeditivos, não pode. O filho deve ter a liberdade de chegar até você. O filho não pode ver você como se fosse alguém ou uma barreira intransponível para chegar. O filho tem que ter a confiança de chegar até você e de saber que você não tem nada para esconder dele ou dela. Saber o meu pai, a minha mãe, ele é transparente, ele me mostra o que ele sabe, ele me mostra os próximos passos, ele me ajuda a criar um mundo que é
como aquele mundo do desenho, um fantástico mundo do Bob. Alguém já assistiu Fantástico Mundo do Bob? O Bob cria o mundo dele. Ajude seu filho a criar esse mundo, criar essa expectativa, criar essa atmosfera. Seja alguém dessa forma. Por que nisso tudo, pastor? Porque eu tenho certeza que você ama o seu filho. E se você ama o seu filho, você quer o melhor para ele. E se o melhor para ele, você sabe qual é o caminho, você não vai se furtar de ensiná-lo. Você vai procurar mostrar a ele o que é o melhor. Essa figura de Jesus e o Pai é a figura transferida para a nossa reflexão de hoje, inclusive porque nós chamamos a Deus de Pai. Gabriel, João 1,12, eu vou finalizar lendo esse versículo. Hoje nós chamamos Deus de Pai. Por que nós chamamos a Deus de Pai? Vamos ver o texto. Contudo, aos que o receberam, está falando de quem? Recebeu Jesus. Aos que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você creu, se você recebeu, se você aceitou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, a Bíblia ensina que você não é uma criatura de Deus, você é um filho de Deus. Por isso, você pode chamá-lo de Pai. Por isso você pode ver o exemplo, o bom exemplo que Ele te dá a partir das Escrituras. Por isso você pode transferir para esse Pai Celestial a sua dependência. Por isso você pode ser desse Pai amável e querido, você pode ser íntimo, você pode ser um amigo de fato. Por isso você pode fazer todas as coisas, porque Ele vai te ajudar. Que nós consigamos fazer essa transição dessa figura tão importante que é a figura do Pai. É tão importante para com todos nós cristãos, mas nós não podemos abrir mão desse privilégio de sermos chamados por Pai. E quando as crianças, os nossos filhos nos chamam de Pai, a figura do Pai Celestial, ela é refletida em nossa vida. E a partir da nossa vida, essas crianças elas vão sendo cada vez mais abençoadas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que nós tenhamos em Jesus, o maior exemplo na condição de filhos, mas no Pai Celestial nós tenhamos a figura paterna que vai gerenciar a nossa vida. O Pai Celestial deu o Filho Jesus para morrer por nós. Ele deu o que Ele tinha de melhor, porque Ele queria ver o bem dos filhos. E hoje eu e você, nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Podemos fazer uma oração? Pode ficar assentado mesmo, leve o seu pensamento a Deus. Talvez alguma questão do que foi pontuado possa ser ajustada, melhorada, trabalhada. Abra o coração e peça para o seu Pai Celestial te ajudar. Talvez alguma questão ficou a ser melhor resolvida. Peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar a encontrar, a enfrentar aí essa resposta. Que você encontre em Jesus todas as respostas, porque na verdade Ele é a resposta de Deus para a nossa vida. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de pensarmos juntos. Obrigado pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã que hoje está conosco. Hoje saiu de sua casa e de uma maneira tão especial veio cultuar conosco. Há outros tantos que estão cultuando através das mídias digitais. Que o Senhor nos ajude a fazermos a coisa certa sempre. Porque nós, conforme o próprio Isaac sugeriu a canção, nós somos um espelho que reflete a imagem do Senhor. Que a tua bênção permaneça sobre todas essas famílias aqui representadas, em nome de Jesus.